Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2019. Nós estamos na terça-feira de Carnaval, da oitava semana do Tempo Comum, e amanhã, quarta-feira de cinzas, e temos início então a Quaresma, 40 dias em preparação à Páscoa. Tempo forte de conversão, de profunda reflexão, para que a gente possa realmente estar se preparando bem para a Páscoa e junto com Cristo estarmos bem ressuscitados. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 10, 28 a 31. Marcos capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, quem está lembrado do evangelho de ontem, né? Jesus, o rapaz rico chega a falar para Jesus: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus fala: tá tranquilo, né? Primeiro que bom só Deus, e ninguém mais. Né? E pratica o que você sabe, pratica as coisas, as leis, né? Pratica os mandamentos: não roubes, não fures, não adulteres, honra teu pai e tua mãe, não prejudique ninguém, não cobice as coisas alheias e tal. Eu falo: mas tudo isso eu já observo desde a juventude. E aí Jesus olha amorosamente para ele e fala: bom, então falta pouco, vai lá, vende o que você tem, dá para os pobres, segue-me. E ele acaba ficando admirado, porque o rapaz vai embora triste. Ele olha para os discípulos e fala: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Mas você está repetindo o de ontem. Pois é, para a gente entender o de hoje. E aí os discípulos falam: nossa, mas o negócio é pesado, como é que a gente faz então? Quem que pode se salvar? E Jesus deixa muito claro isso. Para o homem isso é absolutamente impossível. Mas não para Deus tudo é possível. Né? Embora essa palavra de Jesus para tranquilizá-los, o Pedro vai lá e faz quanto é que eu levo nisso? Né? Viu, Jesus? Seguinte, deixamos tudo, deixamos, né, nossas empresas lá, microempresas, as barcas, e estamos te seguindo, e como é que fica? E Jesus diz uma coisa que é impressionante, porque nesse evangelho de Marcos ainda não cita, mas está implícito, né? Ele não cita esposa, marido, né? Mas ele fala que se deixa filhos, né? Vai se deixar filho, vai deixar com quem? Deixa com a esposa. Deixa filho, deixa com quem? Deixa com os pais. Agora, me parece absolutamente radical demais, né? Ele dizer que aquele que deixa, né, tudo isso por causa de mim vai receber 100 vezes mais tudo isso nessa terra, com perseguições, né? E na vida eterna, e na eternidade, a vida, o gozo da vida eterna junto de Deus. Mas eu acho muito legal porque assim, Jesus não coloca uma medidinha que cabe dentro da nossa lógica. Porque quem que vai deixar esposa e filhos para seguir Jesus? Esposo e filhos para seguir Jesus? Não é isso que ele quer realmente. Porém, aqueles que ainda não têm família constituída, ou quando a família se decide por seguir Jesus, por que não? E é muito triste quando a gente escuta alguém dizer assim: mas a gente tem responsabilidade, né? A gente não pode, porque... Mas, então o evangelho, o segmento de Jesus é para quem? Para o aposentado, vagabundo, gente despreocupada, inconsequente? Não. A sequência do evangelho, o segmento, a sequela Christi, o segmento de Cristo, é para todos aqueles que dizem que acreditam em Cristo, né? E esse deixar não significa necessariamente abandonar, né? Mas colocar o reino de Deus na frente. Quanta gente não usa filho, marido, casa como desculpa,
Porque quando está dentro de casa, não está com a família coisíssima nenhuma, está trancado num quarto, está assistindo televisão, não quer ninguém por perto, ou está assistindo seu seriado e não quer papo com ninguém, ou está assistindo novela, ou está na internet, ou está no celular, né? Mas a gente não pode ficar saindo de casa e deixando a família para ficar indo para a igreja. Como se fosse verdade, que fica em casa e serve de companhia, né? Então, isso hoje, mas sempre foi assim. Em outras épocas as desculpas eram outras, mas as posturas eram as mesmas. E eu acho impressionante que Jesus não poupa não, né? Aquele que deixar por causa de mim, e ele fala pai, mãe, filhos, irmão, irmã, terra, o que você tem de tão importante? Deixa aí, cuida das coisas do reino de Deus. E você não vai jogar fora o que você tem, você não vai deixar de cuidar do que você tem, você não vai deixar de honrar o teu pai e tua mãe, você não vai deixar de cuidar dos seus filhos, mas né, seria o caso então da gente colocar as coisas na devida ordem. Na devida ordem, né? E essa questão de quanto é que eu levo nisso, muitas vezes a gente fica fazendo custo-benefício com Jesus, né? E ele vai dizer, olha, muitos que agora são primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros, né? E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Veja, talvez uma pessoa possa daqui a 10 anos vir a conhecer Jesus e estar caminhando e entrar e fazer tudo bem. Graças a Deus, a mim foi dado mais tempo, eu já comecei há algum tempo, né? Ainda está essa beleza. Então, rogo a Deus que Ele consiga fazer realmente um trabalho de santificação e conversão no meu coração, embora a conversão seja a minha parte, né? Eu devo me converter e a graça de Deus é que me transforma. Mas assim, de qualquer forma, existe essa parceria, eu e Deus, né? Mas que eu comecei antes e tem gente que vai começar bem depois e vai entrar no mesmo tempo, na mesma graça, né? Na graça atual, vai estar participando das mesmas coisas. Me lembro aquele evangelho em que Jesus sai contratando, ele contrata um às 6 horas da manhã, outro às 9, outro meio-dia, outro às 3 da tarde, e o outro ele vai às 5 horas da tarde, contrata, esse cara trabalha em 1 hora e ganha a mesma coisa que o primeiro ganhou, uma moeda pelo trabalho. Claro que quem trabalhou mais falou, pô, nós trabalhamos desde cedo, ficamos aqui o dia inteiro nesse sol, e nós vamos ganhar a mesma coisa que os outros trabalharam 1 hora. Ele falou, viu, você está com ciúmes porque eu estou dando mais, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. O que eu combinei com você? Uma moeda, está aqui. Né? E o que nós temos de garantia de Deus? Salvação e vida eterna. Ponto final. Quanto é que eu levo nisso? Você leva a salvação e a vida eterna. E veja, se a gente estiver imaginando num caminho onde as pessoas estão à margem do Evangelho, né, nós vamos passando e vamos chamando as pessoas para Deus. E elas vão entrando e vão ficando na nossa frente. Elas vão chegando com a gente, mas antes que a gente. Elas chegarão primeiro. Esses últimos serão os primeiros. E muitos dos primeiros serão os últimos. E isso não desqualifica nada nem ninguém, nem coloca em vantagem ou desvantagem. Porque o importante é estar no caminho certo, vivendo a vida certa, na verdade, né? Ou seja, pelo caminho, na verdade, para chegar na vida eterna. É isso que conta, né? Tudo mais é assunto, né? Tudo mais é coisa que a gente vai assuntando pelo caminho. Mas que então nós tenhamos a clareza de entender que o chamado de Deus é para que nós estejamos no caminho com Jesus. Os primeiros cristãos eram chamados homens do caminho, né? Porque eles faziam um caminho junto dos apóstolos, assim como os apóstolos fizeram uma caminhada junto com Jesus, né? O discipulado aconteceu em trânsito, aconteceu em caminho, a caminho, né? Tanto que o nosso Papa pede que a igreja seja uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que esteja em caminho, a caminho, né? Passando e levando junto consigo mais pessoas que vão estar entrando para fazer parte do reino de Deus, conhecendo a salvação. Eu gostaria de aproveitar uns minutinhos para agradecer as pessoas que têm participado e comentado, isso ajuda bastante. Quero agradecer as pessoas que têm, além disso, né, postado e compartilhado. Se você entrar no link, você pode acessar no canal do YouTube, o canal chama Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Se você entrar lá, você tem como se inscrever e clicar no sininho do lado, porque assim, todas as vezes que eu fizer uma postagem, você recebe. E claro, se você der lá o seu gostei ou não gostei, né, o like ou dislike, como dizem,
Isso ajuda para que a gente esteja também sendo apontado, o canal tenha mais visibilidade. A intenção não é outra que não evangelização, né? Não é pelos likes, não é para estar sendo bem visto, queridinho, tendo tantos views, não é isso que importa, mas com certeza, quanto mais pessoas puderem ouvir sobre a palavra de Deus, então se para você está sendo útil, se para você está sendo interessante, eu gostaria de pedir que então você pudesse passar isso à frente, né? Compartilhando para suas redes, eu agradeço. E eu estive meio desajustado, tenho ainda um vídeo para subir que eu acabei deixando ele, porque ele faz um processinho aí para fazer a leitura do tipo de filmagem que a gente faz, né, para transmissão no YouTube. Eu tenho mais um, se eu não me engano, que eu ainda não subi. E peço desculpa pela assim, do descompasso aí, né, de não ter postado um por dia. E mais uma vez agradecer a você que tem acompanhado o canal. Se você puder nos divulgar, eu agradeço. Nós estamos então na terça-feira do Carnaval. Amanhã começa a Quaresma, é dia de participação dos fiéis que possam estar recebendo as cinzas, né? Em sinal da nossa contrição de coração e desejo de conversão, né? Nós vamos estar recebendo a cinza e lembrando que nós somos pó voltaremos, e escutai o Evangelho, né, e segui-o, convertei-vos, né, e segui o Evangelho. Então, que a gente possa estar realmente nesse período, voltando todo o nosso coração e colocando Deus no lugar dele, que é o primeiro por excelência, dando a ele o primado absoluto na nossa vida, né? Isso não exclui as pessoas, isso não, só coloca cada um no seu lugar. Algumas pessoas têm dificuldade com isso porque os próximos são muito ciumentos e querem estar na primazia de Deus, né? A primazia de Deus. O primeiro lugar é de Deus e depois, claro, imediatamente o próximo, né? Ou os próximos, né? Aqueles que vêm depois de Deus. Que Deus nos ensine então a viver esse tempo com bastante fidelidade, com bastante profundidade, e que a gente possa, assim, estar sendo conduzido pelo Espírito Santo a um mergulho profundo na realidade, na espiritualidade, nesse caminho, né, que Jesus faz agora, de agora até a sua ressurreição, que a gente possa estar caminhando com o Senhor e não o deixando sozinho, para que também a gente possa estar se conformando a Ele e cada dia mais conformado, semelhante a Ele, glorificar o nome de Deus com as nossas vidas. Peçamos então a bênção de Deus, que é Pai Todo-Poderoso, que Ele nos abençoe, nos livrando de todo o mal e nos concedendo a graça de sermos fiéis até o último instante das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.